CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. Vamos iniciar o nosso estudo do livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone Pereira. Vamos ler o Evangelho para fazer a oração. Capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e falai-lhe sobre a falta em particular entre vós e ele. Se vos ouvir, tereis ganho um irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não digo até 7 vezes, mas até 77 vezes. Mateus 15, 21 e 22. Então, vamos fechar nossos olhos, pensar em Jesus, pensar em Jesus, vamos agradecer a Deus por mais esse dia de vida, vamos agradecer também a Jesus pelos seus ensinamentos, agradecer por estarmos hoje reunidos mais um domingo para os seus estudos. Agradecer seu altivo e toda essa equipe que coordena essa casa, que nos recebe com tanto amor e carinho, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E agradecer a Deus, acima de tudo, pela vida, pelo amor que Ele tem por nós e pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor. Agradecemos a tudo e daremos início a mais um dia de estudo do livro Memórias dos Suicidas, de Dona Ivone Pereira. Graças a Deus. Muito bem. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos continuar o livro Memórias de um Suicida. Nós paramos na página... A minha é diferente. Na página 182? Sim. Então vamos lá. A página 240 é que a gente está estudando na sexta-feira. Muito bem, vamos lá. Nós estamos no capítulo 8, a Torre de Vigia, não é isso? Não é isso? Estamos na Torre de Vigia, nós até voltamos 2 vezes e eles começaram uma visita em torno da colônia Maria de Nazaré. Começaram uma visita ali.
chave do... Tá aí também. Já vê quem vai aí. A primeira de vocês. É a que está solta. Desculpem quem nos ouve. Então, a torre de vigia. Nós estamos eles estão visitando e viram lá os espíritos. Então, na manhã seguinte, mudamos de residência, não é isso? Aqui, ó, na manhã seguinte, mudamos de residência. Então, vamos lá. Eles foram reunidos ali. Pronto, botei minha cabeça aqui agora no lugar. Eles foram reunidos, tiveram alta do Hospital Maria de Nazaré. O irmão Teócrito conversou com todos eles, falou que tinha um espírito, nem todos os espíritos estavam ali, nem todos eles estavam ali para serem liberados, tinham espíritos que ainda estavam em condições difíceis, não foi isso? E, terminada a reunião, estavam de alta e eram livres até para voltar para reencarnar, mas foram aconselhados estudar um pouco mais, se aprofundar no Evangelho de Jesus. Ele falou das ciências ocultas, né? Estudar o Espiritismo, para depois reencarnar. E após essa reunião foram dispensados. E no dia seguinte, na manhã seguinte, aqui que nós vamos reiniciar. Por favor, quem de vocês vai ao dentista? Quem de vocês? Ninguém vai? Eles vieram aí, ó, para atender. Não vai, Heloísa? Você não vai? Elinéia não vai? Liga para ela, por favor. Eles já estão aí. Bom dia. Na manhã seguinte, mudamos de residência. Joel conduziu-nos a um pavilhão anexado ao hospital, espécie de albergue onde se hospedavam os recém-desligados da grande instituição, engrinaldado de rosas trepadeiras e todo orlado de cipestres esguios, recordando paisagens clássicas da velha Índia, tão querida e celebrada pela pleiade de mestres a que nos víamos ligados. Chamavam-lhe pavilhão indiano, ou ainda mansão das rosas. Todavia, as névoas amortalhavam de nostalgias também a esse recanto plácido, envolvendo em seu eterno sudário branco. Ele descreveu o lugar que eles foram. Saíram então do hospital e foram para um pavilhão que se hospedava os recém-desligados da grande instituição, que era o caso deles, não é isso? Bem-estar indefinível visitava-nos a alma nessa manhã encantadora. Belarmino, que de ordinário se mantinha sério e pensativo, apresentava-se risonho, comunicativo. Ficaram felizes, né? Porque tiveram alta. Saíram daqui. João de Azevedo, a gente vendo daqui, parece uma pequenina coisa, né? Saiu do hospital, foram para um pavilhão onde tiveram alta. Mas um grande passo, né? Um grande passo para a liberdade deles. Diz para ela a página que você está, que é o mesmo livro. 196. Lá embaixo. Então, bem-estar indefinível visitava-nos a alma nessa manhã encantadora. Belarmino, que de ordinário se mantinha sério e pensativo, apresentava-se risonho, comunicativo. João de Azevedo confessava-se muito esperançoso
e afirmava estar disposto a só realizar o que irmão Teócrito aconselhasse, para o que pretendia entender-se ainda com aquele boníssimo diretor. Quanto a mim, sentia-me até feliz, permitindo-me mesmo a veleidade de projetos literários para o futuro, pois tinha para mim que na próxima visita à Terra conseguiria estrondoso sucesso de além-túmulo, voltando às lides literárias que me foram comuns com o concurso do primeiro instrumento mediúnico que deparasse. Então, estávamos ainda longe de suspeitar o volume das árdegas lutas que a jornada das reparações exigiria de nossos esforços. E o conforto, o carinhoso acolhimento recebido daqueles abnegados servos do bem, tendo desfeito a clâmide trágica que recobrira de dores os nossos espíritos, levava-nos a raciocinar que, afinal, o suicídio não fora tão cruel como quereria parecer. Luiz, vê aí o significado dessas palavras, né? Clâmide trágica, a gente entende pelo sentido que deve ser. Clâmide trágica, tem uma outra palavra aqui difícil também que eu não conheço. Deixa eu achar aqui. Quanto a mim, senti-me até feliz, permitindo-me mesmo a veleidade. Veleidade é... Hã? Tá bom. Vê aí, a veleidade de projetos literários futuros que tinha para mim na próxima visita à Terra. Conseguiria estrondoso sucesso de além-túmulo. Árdeas lutas, isso aqui, árdegas lutas, deve ser árduas lutas, mas vamos ver, deve ser a mesma coisa, árdegas deve ser árduas. Enquanto o Luiz vê rapidinho ali. Então, como o Luiz disse, esse livro aqui devia ser obrigatório o estudo dele nas casas espíritas, para todo espírita. Na mesma página. Então, tá 182, vou começar o 183 agora. Então vocês vejam que eles chegaram num lugar que eles não conheciam, foram bem recebidos. Vocês imaginam a gente saindo daqui, aí vamos lá para os Estados Unidos, nós vamos a passeio, chega lá, alguém nos recebe, não, eu tenho um hotel muito bom aqui, fica aqui, vocês não vão gastar nada, tem comida, tem roupa, você vai ficar encantado, né? Poxa, pode. Dá para ele ali, está aí do lado do microfone. Cadê? Ele fala de clâmide trágica. Clâmide é um vestuário. Na Grécia Antiga, era um manto que se pretendia pôr um broche no pescoço aos ombros. Então diz aí, é um manto, clâmide é um manto que usava na Grécia Antiga, na Grécia. Manto que se prendia por um broche no pescoço aos ombros. Manto que prendia por um broche no pescoço aos ombros. Manto que prendia por um broche o pescoço Aos ombros. É um manto curto, né? E olha só, na Grécia Antiga. Bota aí em fotos que vai aparecer como é que é. É um manto, não vai até o pé, né? É igual um cachecol, né? É como Maior, É maior, que ele usa aqui assim, ó. Agora você vê a nossa ignorância, né? A gente sempre pega ignorância, né? Então,
Clâmide trágica, na Grécia Antiga, é chamado um manto que se prendia por um broche no pescoço, né? Um manto pendurado no pescoço. É uma figura de linguagem aqui que ele fez, né? Ó. Então vamos ler aqui. Então estávamos ainda longe de suspeitarmos o volume das árdegas. O que é árdegas? Deve ser árduas. Árdegas lutas que a jornada das reparações exigiria de nossos esforços. E o conforto, o carinho, acolhimento recebido daqueles abnegados servos do bem, tendo desfeito a clâmide trágica que encobria as dores dos nossos espíritos, levava-nos a raciocinar que, afinal, o suicídio não fora tão cruel como quereria parecer. Interessante, né? Interessantíssimo. Quando eu contei aqui o caso da nossa irmã, né, que Jesus a abençoe, a gente sempre vibra por ela, alguns falaram assim, poxa, foi amparada, foi acolhida, então não foi tão dolorido assim. Opa, como não? Você é amparado não significa que está tudo bem com você. Deixou de sofrer mais, né? Mas você tem as suas lutas íntimas, que você tem que vencer. O remorso, a saudade, isso dilacera qualquer coração. O reiniciar, né, toda a trajetória, é muita coisa pela frente. Então, os nossos irmãos ficaram tão felizes ali, mas tão felizes que o suicídio não foi tão doloroso assim, estamos bem, né? Não estavam vendo o que tinha pela frente ainda, né? O queriam purgar. Por favor, pede ao Guilherme para ele não colocar hoje ali, se ele foi colocar, não colocar hoje, que o menino vai pintar ali. Vocês desculpem quem nos ouve, a gente interromper de vez em quando com alguns avisos aqui. Mário Sobral, que era o único que se não iludia, pois falou-nos presenciando nossa satisfação nas primeiras horas que passamos o pavilhão indiano. Que Deus assim vos conserve para sempre, amigos. Minha consciência não me permite tanto. Acusa-me intransigentemente, não permitindo tréguas ao meu desgraçado coração. O silêncio que nossos amigos guardam acerca do crime por mim praticado apavora-me, mais do que se me acusassem diariamente, prenunciando-me represálias. Esse caiu na real, né? O Mário Sobral. Quem foi o Mário Sobral? Vocês lembram? Como é que o Mário Sobral se suicidou? Vão ganhar o celular da Sandra. Coitado. A moça. Dá o celular para ela. Então o Mário Sobral se envolveu lá com a moça, né, com a amante, a Eulina. Faltou a Eulina, ela não falou, ela tinha que falar com a Eulina, não, pode ficar com o celular, pode ficar. Ele se apaixonou por Eulina, uma brasileira, tinha que ser uma brasileira, né? Ele português, e ela virou as costas para ele e ia fugir com um outro brasileiro. E ele implorou, e ela o desprezou. Até no início, quando ele conta, o Camilo debocha dele, né? Que meio mais... Ele usou uma palavra, essa, um meio mais... Para um aristocrata se matar. Ele quis dizer ridículo, mas é outra palavra que ele usou que eu não me lembro. Uma maneira tão triste, uma maneira tão ridícula, mas não usa a palavra ridícula, não. Então ele se enforcou. Ele matou a amante, enforcou a amante com as mãos e depois se enforcou no beiral da casa. E a consciência dele o acusava.
Mais ainda porque ninguém falava do crime que ele cometeu. Né? Ninguém falava. Ele vai ser um dos primeiros a voltar. Vamos ver o que acontece. Eu não sei se é nesse capítulo que ele vai começar a ficar. Olha o que é o remorso, a culpa, o que faz. A mão dele, o braço dele começa a ficar paralisado e tudo mostrava que ele ia ter um problema no braço, que ele enforcou, porque ele não lembra que ele disse que essas mãos que Deus me deu para trabalhar, para servir, para fazer tanta coisa, serviu para assassinar. Então ele não era digno nem de ter o braço. Vamos ver aqui. Não é possível que meu procedimento com a minha esposa e os meus filhos, com a desgraçada Eulina, com meus pobres pais, passe despercebido a lei cujos umbrais começam a se descerrar para o meu raciocínio. E a culpa ainda da esposa, dos filhos que ele deixou para os pais. Quanta culpa esse espírito não levou com ele? Quanta dor, quanta culpa. Se sou criminoso para comigo mesmo, suicidando-me, sê-lo-ei também pelo mal praticado a outrem. Sabes, Camilo? Aqui eles já estão bem mais amigos, né? Mais amistosos um com o outro. A gente vê que a conversa é amistosa, né? Fraterna. Sabes, Camilo? Há já algum tempo venho sentindo as mãos entorpecidas, aéreas, vazias, como se houvessem sido decepadas. Às vezes procuro-as confuso, pois deixo de senti-las comigo. E de repente, enquanto a mim mesmo indago do que poderia motivar tal estranheza, visão excruciante conturba-me o cérebro. Vejo Eulina abatida sobre o canapé, estorcendo-se sob o fragor das bofetadas com que lhe torturei o rosto, a estertorar entre minhas mãos assassinas, que lá estão separadas dos meus punhos, estrangulando-a. Oh, meu Deus, que representará semelhante anormalidade? Que mais confusão mental aparecerá para castigar-me? Por quem és, Camilo, amigo? Dá-me tua opinião valiosa. Meu Deus, dá vontade até de chorar, né? Quanta dor esse espírito carregava com ele. Quanta dor. Quanta dor. Então, duas coisas que a gente destaca aqui, né? A fraternidade entre eles, a conversa, o Camilo sempre falando do orgulho dele, como eles chegaram e depois de 3 anos hospitalizados, estavam todos mais tranquilos, né? Mais amenos. A Dona Ivone diz, acho que é na outra obra, uma outra obra, não é aqui não, que ela viu esse espírito reencarnado. Ele disse que ele estava no colo de uma mãe muito magra, esquálida, sentada à calçada, com ele no colo. Era muito pobre mesmo, e ele sem um bracinho. Ele não tinha um dos braços. Ela o reconheceu. Então vamos lá. Mas é isso que vai acontecer com ele mesmo, aqui ele já vai dizer, né? Já aí o Camilo diz, né? Devem ser os pesares que te alucinam a mente, meu caro amigo. Os remorsos que te inquietam a consciência. Pois, afinal de contas, não deixaste de amar aquela pobre mulher. Por que não te aconselhas com o irmão Teócrito? Olha só, ele não deixava de amar aquela que ele matou. Já fiz, Camilo, já o fiz. E então, o que ele te disse? Vocês vejam, apesar da intelectualidade desses espíritos todos, do Camilo, né, o grande escritor,
todos eles universitários, né, da Universidade de Coimbra, eles não falavam não, a conversa deles não era em torno do mundo, do intelecto que eles tinham quando estavam na Terra. Falar das ciências, Não, a conversa deles era toda em torno do espírito, do que seria o futuro, como seria, o pesar por ter praticado um crime. Parece-me aqui, o que está mais na realidade, caiu na realidade mesmo foi ele. Eu cometi um crime, né? Um crime contra mim mesmo e contra outros, perante minha mulher, meus filhos, meus pais. Então a mente dele o acusava. Os outros estavam menos rigorosos consigo, não é isso? Os demais estavam menos rigorosos. E continua aqui, ele já conversou com o irmão Teócrito, e o irmão Teócrito aconselhou a confiar na providência divina, que jamais abandona qualquer criatura que lhe suplique assistência. É o que a gente diz aqui, confia em Deus. Quando a gente está com um problema difícil, não tem solução, você não tem o que dizer para o outro, confia em Deus. Você não está querendo? Confia em Deus. Deus vai te ajudar. Confia. A gente escuta muitas dificuldades, as dificuldades alheias, faz parte do tratamento, do atendimento aqui na casa que a gente faz uma ao outra. Então o que a gente diz? Confia em Deus, confia. Não se entregue ao suicídio. Não faça isso. Quantas vezes a gente aconselhou aqui pessoas que nos procuram. Aconselhou então a resignar-me, né? A resignar-me com o irremediável da situação, por mim mesmo criada, e revigorar-me na fé para corrigi-la. Incitou-me à oração constante, ao esforço para estabelecer corrente magnética simpática em súplicas a Maria para que me socorra, me esclareça, me console, preparando-me intimamente para o futuro. E vejam vocês, uma situação irremediável, quer dizer, não tem jeito, feita por ele mesmo, isso aí não tem mais jeito, você já matou, você já se suicidou. O que aconteceu, está acontecido, não tem outro caminho, não dá para se suicidar de novo, né? Não dá, ele é espírito, não dá. Você já sabe que não vai morrer. Confia, ore a Deus, peça a Maria inspiração, ela vai te ajudar, vai te socorrer. Não tem outro caminho, ela vai te dar força, ore constantemente. E esse conselho serve para nós encarnados, diante da dificuldade da vida, orem. Eu fiquei desesperado quando eu vi a Lourdinha desencarnada. O que eu ia fazer? Rezar, pedir a Deus força, orar, pedir, né? É uma situação irremediável, não tem o que fazer, não tem mais, não dá para colar, não tem, fugiu. Resignar-se, como ele falou, ele tem que se resignar, e ora, vai vir a solução, vai vir. Na hora você quer aquela solução, volta, eu quero você aqui do meu lado, mas não é possível, não é possível. Da forma que a gente quer, não é possível. Deus vai agir da maneira que Ele puder. E de tanto pedir a Deus, nós não estamos aqui trabalhando um do lado do outro, né? Estamos caminhando, né? Mais confortados, todos dois, dos dois lados. Então, a gente citou aqui um exemplo da morte, que parece que não tem mais jeito, mas tem jeito, porque a morte não existe. E a situação dolorosíssima dele, dolorosíssima, Deus vai dar uma solução. Certamente, a gente já sabe, ele volta, vai reencontrar Eulina. Porque Eulina foi cruel.
Olha só, ela foi assassinada por ele, mas ela foi cruel. Ela foi dura. Ela queria se aproveitar dele, se aproveitar do dinheiro dele. Depois que tirou o que quis, foi embora. Nunca gostou dele. Então ela é responsável. Irão, os dois estão ligados, ó. Ela com certeza onde ela estava, não fala onde ela estava, mas certamente os guias lá, o irmão Teócrito, sabiam de tudo. O que ia acontecer com ela, onde ela estava, sabia. Mas ela estava ligada a ele mentalmente, porque ela foi assassinada por ele. Que coisa faz o pensamento, né? O ódio nos liga, uma mistura de ódio e amor, de desprezo, amor e ódio, né? Desprezo, amor da parte dele, ódio da parte dele, ódio da parte dela, desprezo da parte dela. Que mistura, que junge um ao outro, um espírito ao outro. A pergunta, Nilton. No final do parágrafo, ele escreve aqui: pois não existe outro recurso a meu alcance a não ser esse no momento. Quando ele fala... Onde você está? Peraí, qual o último parágrafo? No fim do parágrafo tem para o futuro 3 pontos. Pois não existe outro recurso a meu alcance a não ser esse no momento. Nesse momento, ou seja, existe outro momento posterior. Isso. No momento ele tem que orar. Qual seria o posterior? A reencarnação. A reencarnação. Todo mundo sabe, menos eu. A reencarnação. Porque não existe, tem que orar, estudar, não existe outro recurso ao meu alcance a não ser esse no momento. Ele está no hospital, ele não tem como estar com Eulina, ele não tem como estar com os filhos, ele não tem como estar com a esposa, ele não tem como estar com os pais dele, ele está ali no hospital, sozinho. Você só tem um recurso agora, orar, pedir a Maria força. No momento, ele vai sair daquela situação, vai ter que reencarnar. Ele não sabe, será que para ele não sabe. Vou reencontrar a Marina? Vou reencontrar a minha esposa? Como é que vai ser? A gente não sabe. Isso aí está nos desígnios de Deus. Deus é quem sabe. A lei é quem sabe. Na hora que for montar a reencarnação dele, é que vai ser dita a ele. Deve ser, com certeza, é como acontece lá em nosso lar. Na reencarnação de Segismundo, que nós estamos estudando, então tem lá uma instituição da reencarnação, um departamento da reencarnação. Mas como é um prédio inteiro, imenso, né? Então ele conta lá muitos espíritos, centenas de espíritos indo e vindo com papéis na mão, com mapas na mão, discutindo como ia ser a reencarnação dele. No caso dele, os próprios guias iam planejar a reencarnação, porque ele não tinha condições de escolher. Então, quando desse o passo seguinte, você vai voltar, opa, já tem uma outra opção. Então vou me reconciliar com Eulina? Olha aí. Então, a reencarnação. Só você que não prestou atenção. Muito bom esse estudo, né? Pois Fázio, né, aconselha o nosso irmão Camilo a ele, pois Fázio, se ele a isso te aconselhou, é que somente daí virá o que te necessitas. Tenho feito, Camilo, tenho feito, insistiu, excitado o sofredor. Mas quanto mais o tento e ao fervor consagro-me, mais me certifico ser essa visão um prenúncio do futuro. Ao reencarnar, como afirmam Alceste e Romeu, que acontecerá para expiar meu duplo crime. Olha aí, está dizendo aí. Olha aí, vou voltar aqui devagarinho. Então ele diz que tem feito, né? Tenho feito, Camilo. Tenho orado, tenho pedido a Maria que me esclareça, que me console, que me prepare intimamente para o futuro. Tenho feito tudo isso. Insistiu, excitado o sofredor.
Mas, quanto mais o tento e ao fervor consagra-mo, mais me certifico ser essa visão um prenúncio do futuro. Ao reencarnar, como afirmam Alceste e Romeu, são os dois enfermeiros, que acontecerá para expiar meu duplo crime, irei mutilado sem as mãos. Porque elas estão ocupadas noutra parte, a serviço do crime. Elas se desenrolam, elas se desonraram. Você sabe que eu pensei que estava vendo um espírito aqui? E é o cachorro da Edilane que veio correndo aqui por baixo. Eu olhei rápido, falei, ué, estou vendo espírito? Eu nunca vi espírito da minha vida. Vi um vulto passar. Então vamos lá. Tenho feito, Camilo, tenho feito, insistiu o excitado e sofredor. Mas quanto mais o tento e ao fervor consagro-me, mais me certifico ser essa visão um prenúncio do futuro. Ao reencarnar, como afirmam Alceste e Romeu, que acontecerá para expiar meu duplo crime, irei mutilado sem as mãos, porque elas estão ocupadas noutra parte, a serviço do crime. Elas se desonraram em minha companhia, estrangulando uma pobre mulher indefesa. Já nem sequer as tenho, Camilo. Não as sinto, não as vejo. Foram sepultadas com o corpo de Eulina, e a fim de revê-las honradas e redimidas da mácula infamante, precisarei padecer o martírio de uma existência terrena, destituído delas, a fim de aprender no sacrifício as torturas inimagináveis, daí consequentes, na vergonha da anormalidade humilhante, que as mãos são patrimônio sacrossanto do aparelho carnal, a advertir-nos de que somente deveremos empregá-las a serviço do bem e da justiça, e não do crime. Eulina era duplamente indefesa, por ser mulher e, portanto, frágil, e desamparada da família e da sociedade, pois era apenas uma desgraçada meretriz. Mas, antes de ser assim, tão infeliz e desgraçada, era acima de tudo criatura de Deus, filha de um ser supremo, todo-poderoso e justiceiro, como eu também sou, como tu, Camilo, amigo, e toda a humanidade. Poxa, a gente está sentindo, né, a dor desse espírito pronunciando essas palavras. Quem sabe ele não está aqui do nosso lado, né, fazendo a gente sentir a dor que ele sentiu, que ele sentia naquele momento. Com certeza ele já reencarnou, já desencarnou, provavelmente reencarnou de novo e esteja desencarnado novamente. Como eu também o sou, como tu, Camilo amigo, e toda a humanidade. Eu tô sentindo aqui a amizade entre eles, né? Que no início era tudo muito confuso, brigando, discutindo, e agora um auxiliando o outro, um dando a mão para o outro. Isso é muito bonito da gente ver. Muito bonito da gente ver. Esse pai que a todos os filhos ama indistintamente, agora me pede contas da vida que eu tirei, bem supremo de que só ele sabe e pode dispor, visto que só ele sabe e pode conceder. O direito de filha do Criador
supremo, ninguém poderia arrebatar a Eulina. Vou ler de novo. O direito de filha do Criador Supremo, ninguém poderia arrebatar a Eulina. A ela, coitada, que nenhum outro direito possuía naquele mundo de abjeções, nem mesmo de viver, pois que eu não quis que ela continuasse a viver, e por isso matei-a. Eu matei Eulina, e agora ouço repercutir nos recôncavos mais afastados do meu espírito, impregnado de remorsos, a voz austera e comovente da consciência, que é como a voz do próprio Deus, repercutindo em nosso ser imortal. Caim, Caim, que fizeste do teu irmão? Ó Camilo, meu amigo, quando estrangulei Eulina, eu me esqueci de que também ela era filha de Deus, que também possuía sagrados direitos concedidos por esse Pai misericordioso e justiceiro. E agora? As lágrimas correram em borbotões, interceptando-lhe a palavra, e nuvem comovedora recobriu de tristeza o ar sereno da mansição das rosas. Aliás, a satisfação que visitara nosso íntimo naquela manhã originara-se tão somente do fato de havermos causado alegrias a Teócrito com o progresso conquistado durante aqueles 3 anos de internação. Agora fez sentido. Porque ele está na primeira fase do AR, né? Arrependimento. Expiação e reparação. Ele está lá nessa primeira fase. Exato. Então, é o que ele pode fazer no momento. No segundo, é a expiação, sem as mãos. E no terceiro, a reparação. Exatamente isso. Exatamente. Mas que história comovente, né? Que Jesus abençoe esse espírito onde quer que ele se encontre. Lá atrás, lá no canto. No banheiro. Desculpem quem está em casa. O dentista não está funcionando porque não ligou o compressor. Sabe onde é que é, Guilherme? Ligar o compressor. No banheiro masculino, lá no canto. Só colocar na tomada. Hoje foi o dia aqui, né? Eu estou vendo o dentista andar para lá e andar para cá. Eu não estou entendendo. É o compressor que não ligou. Que história dolorosa, que história dolorosa. A gente tem estudado o livro aqui, como todos sabem, e... Não, como é coisa de médio, eu não vou falar que médio pode estar certo, pode estar errado. Então essa é a história nua e crua. O que vocês acharam? Dolorosa a história, né? O que é o pensamento? A gente vê alguns argumentos contra a reencarnação. Um deles, ontem mesmo conversando com meu filho, a gente estava conversando, ele foi criado dentro da doutrina espírita, né, na evangelização, desde criança. Ele fala, papai, não é que eu não acredito não, ele gosta de ler, ele lê muito, mas tem os argumentos contra a reencarnação. Eu não estou dizendo que eu não acredito, vou dizer um deles aqui. E exatamente o que uma mãe falou comigo a respeito do filho, o mesmo argumento. Se Deus existe, por que tanta gente sofrendo, por que tanta miséria, por que tanta dor, por que tanta doença? Está aqui o espírito, e o espírito não é digno, ele não se sente digno de ter as mãos. A resposta o espírito está dando, eu não sou digno, essas mãos assassinas. Eu não sou digno de ter essas mãos. Ele vai reencarnar sem as mãos. Eu passava ali na Avenida das Américas, moro ali, eu sempre passo por ali.
Mas ali já indo para a Barra, no sinal daquele ali, tinha um homem ali pedindo um pedinte ali, né? Ou vendendo essas balinhas, essas coisas. Ele não tinha os 2 braços, ele tinha só um toquinho. E sempre me fazia refletir. Eu falei, meu Deus, esse homem está sem os 2 braços. O que ele fez com esses braços? Só tinha os 2 toncos. Agora, vocês já imaginaram como viver? Dá para viver, porque a gente vê aí de vez em quando aí filme. No outro dia passaram um vídeo que o homem não tinha nem os braços nem as pernas. Ele disse que jogava bola, como eu não sei. Mas imagina você, Guilherme, sem os 2 braços, cara. Para tomar banho, para tudo. Como a gente tem, nem sempre a gente valoriza tanto assim. Agora, fica sem. Fica sem. Na outra casa, que eu trabalhei um período, tinha uma menina que ela não tinha, era uma anã, pequenininha, ela não tinha, as pernas eram bem curtinhas e não tinha os 2 braços. Ela tocava violão, ela lavava louça, atendia telefone, escrevia, comia, tudo com os pés. As mãos passaram a ser os pés. Normal, penteava cabelo. Mas tem que falar no microfone, senão fica mudo aqui. Agora vocês vejam, ela teve que se superar. O ser humano se supera. Ele querendo, ele se supera. Uma vez eu estava com preguiça de terminar um trabalho, a Sandra, não sei se tu lembra, Sandra, eu cheguei a comentar com você. Aí eu sentada assim, falei, estou com uma preguiça de terminar esse vestido. Aí eu vou e ligo a televisão, no que eu ligo está passando uma reportagem. A mulher sem os braços e ela fazendo um crochê com a boca. Cada peça linda, eu fiquei com uma vergonha. Isso é porque não tinha ninguém por perto. Imagina se tivesse. Que vergonha que eu senti. Pois é. Então vamos valorizar o nosso corpo, né? Valorizar. Vamos continuar uma ideia. Continuar aqui. As lágrimas. Então aqui, as lágrimas correram em borbotões, interceptando-lhe a palavra, e nuvem comovedora recobriu de tristeza o ar sereno da mansidão, da mansão das rosas. Aliás, a satisfação que visitara nosso íntimo naquela manhã originara-se tão somente do fato de havermos causado alegrias a Teócrito com o progresso conquistado durante aqueles 3 anos de internação. Então aquela alegria toda, eles viram, chegaram à conclusão, foi porque eles causaram a Teócrito a alegria, né, de terem vencido a primeira etapa. Alguma pergunta? Alguma colocação? Então vamos lá. Ele falou aqui nesse pedaço do João de Azevedo, do Belarmino e do Mário Sobral. Lembramos que o João de Azevedo se envenenou, não foi? O Belarmino se enforcou. E o Mário Sobral também. Carlos e Roberto de Canalejas prontificaram-se a acompanhar-nos na visita de instrução sugerida pelo experiente diretor do departamento hospitalar. Então, Carlos de Canaleja era pai do Roberto de Canalejas. Roberto de Canalejas foi na Terra, ele contou já a história dele lá atrás, quando ele se suicidou. Não na última vida, numa vida anterior, que ele tinha se suicidado. Lá no século XIX. Carlos e Roberto de Canalejas prontificaram-se a acompanhar-nos na visita de instrução sugerida pelo experiente diretor do departamento hospitalar. Opináramos por iniciá-la justamente na torre de vigia, que qual fortaleza invencível, em plena região bárbara do invisível,
defendia um posto avançado de vigilância contra investidas nocivas de múltiplos gêneros, visto que até as emanações mentais inferiores provindas do exterior eram ali combatidas como das piores invasões a se temerem. Olha que coisa aí, ó. Você que gosta de pensar nesses assuntos, Guilherme. A torre de vigília era um lugar estratégico para tomar conta das investidas que vinham do exterior. E as piores investidas, as mais temíveis, que eram combatidas como das piores invasões e as mais temidas, eram as emanações mentais inferiores. Como nós somos responsáveis pelo que pensamos. Nós somos responsáveis pelo que pensamos. Por isso, vou repetir de novo, nós somos responsáveis pelo que pensamos. Não é só pelo que executamos. A execução precede o pensamento. E o que você emana para o outro, o que você emana para a psicosfera terrena. O planeta Terra é conhecido como o planeta das sombras por causa das emanações mentais dos encarnados e dos desencarnados. Cria uma crosta grosseira, grossa, e que é difícil rompê-la sozinho. Por isso, quando desencarnamos, precisamos da ajuda para romper essa crosta e entrar num lugar mais ameno. Estamos estudando para melhorar o nosso pensamento, o nosso teor pensante. A extensão a percorrer era grande. Um carro singelo e alígero é ligeiro, rápido. Um carro singelo e alígero. Vocês vejam como nós somos ignorantes, né? Se não sabemos nem as palavras direito. Quando estávamos estudando, da outra vez, na sala, eu falei, lígero deve ser a negação. O que não é ligeiro deve ser um carro devagar. Lembra, Sandra? Aí, não, mas vamos ver no dicionário. É diferente. Não é nada disso, é um carro ligeiro, rápido. A extensão a percorrer era grande. Um carro singelo e alígero recolheu-nos, pois não vislumbrávamos sequer, até então, a possibilidade de nos impulsionarmos com o pensamento, praticando a volitação. A certa altura da viagem, quando já bem distanciados do pavilhão indiano, respondendo a certa confidência de Mário Sobral, ouvimos o que Roberto dizia. Agora vocês vejam, eles não conseguiam volitar. A gente às vezes treina isso durante o sono, a gente sonha que está voando, principalmente os trabalhadores da desobsessão. E eles já 3 anos lá não conseguiam volitar, tiveram que pegar. A extensão a percorrer era grande, nós já vimos, né? Então dizia Roberto, desculpem, vou ler de novo. A extensão a percorrer era grande, um carro singelo e alígero recolheu-nos, pois não vislumbrávamos sequer, até então, a possibilidade de nos impulsionarmos com um pensamento, praticando a volitação. A certa altura da viagem, quando já bem distanciados do pavilhão indiano, respondendo a certa confidência de Mário Sobral, ouvimos que Roberto dizia: o desânimo é mau conselheiro, amigo Sobral. Será de bom aviso meditares serenamente no alvitre fornecido pela experiência de irmão Teócrito. Aparentemente, é um conselho trivial e inexpressivo, mas fica sabendo que encerra sabedoria profunda e representa a chave áurea com que descerrarás barreiras que te afiguram existir nas estradas para a reabilitação. Que importa, aliás, uma existência de 30, 60 anos de sacrifícios, na qual o corpo carnal poderá ser mutilado,
e com ela é que reconquistaremos a honra espiritual, a paz que nos falta a consciência, no ensejo para a realização salvadora que nos identificará com a lei que infringirmos. Olha só, aqueles conselhos, ora, pede força, é que Roberto está pedindo para ele, né, que você pediu para se consolar, te preparar para o futuro, te esclarecer, encerra um ensinamento profundo. Não temas os serviços da expiação, Mário, uma vez que todos nós, os que erramos, carecemos do seu concurso para desobrigarmos a consciência e, portanto, o destino das responsabilidades aviltantes, cujo volume tanto nos dispõe com as harmonias da lei divina, criando anormalidades em torno de nós. Tens o futuro diante de ti, a fim de auxiliar-te na renovação moral de que necessitas. Ele afirmará o teu raciocínio, se te quiseres dar ao trabalho de ilações prudentes e sérias, e poderás expungir da alma o reflexo humilhante das más ações com a interferência dos deveres santificadores. Se, portanto, é necessário renovar a experiência terrena em corpo mutilado, a fim de que aprendas nas dificuldades daí originadas a te servires de todo o conjunto do envoltório carnal, somente em sentido dignificante, não vaciles, enfrenta o sacrifício, pois estás convencido de que errastes, e por isso certamente entenderás justo o assumires a responsabilidade dos atos que praticaste em detrimento da tua própria individualidade. Pois a honra espiritual e a dignidade moral do espírito assim o exigem. E se a tempo souberes clarear o teu ser com os resplendores da confiança em Deus, da esperança na sua paternal bondade, alimentando-o de coragem e resignação, certo de que jamais te abandonará nas asperidades do caminho reparador, o amor daquele Pai que não condena, e sim ajuda a criatura a se erguer num abismo em que deixou resvalar, poderás até mesmo sorrir à desgraça, deparar encantos ao longo do Calvário que palmilhares. Olha só, eu acho que vocês viram, porque teve o comentário aqui de algumas pessoas, esse vídeo que eu me referi de um rapaz sem os braços, sem as pernas, e estava com um bonezinho na cabeça, e ele dizia, vocês não têm problemas, não tem problema. Problema não, vocês têm dificuldades, não é problema. Problema tenho eu, que não tenho braço, não tenho perna, e ele sorria, ele fazia tudo. Eu queria saber como que ele fazia tudo, deve ser tudo adaptado na casa dele, né? Só tinha um tronco e o raciocínio. E passou uma lição de vida. É isso que o Roberto está dizendo para ele. Você tendo confiança em Deus, você vai ter alguns sorrisos. Agora, uma coisa que por trás disso aqui, que é muito importante. A ideia do inferno. A ideia do inferno. A gente viu que esse espírito, ele transgrediu a lei por um momento, e como ele se arrependeu. Como ele se arrependeu. E a bondade de Deus dando oportunidade dele se refazer. Se ele fosse para o inferno, jamais ele sairia de lá. Ficaria pelos erros dos tempos sofrendo sem parar, porque é um criminoso com culpa na consciência e gritando e gemendo de dor. Que absurdo a ideia do inferno. O inferno não existe. Está claro aqui na experiência do nosso irmão Mário Sobral. Que Deus é esse que condenaria uma criatura por um momento
de erro e como ele se arrependeu. Se ele pudesse desfazer tudinho, ele ia desfazer na mesma hora. Ele vai desfazer, retornando à carne, passando pela expiação, para poder ter dignidade novamente de viver. Então essa ideia estapafúrdia do inferno. E o inferno não existe. Ele está dentro de nós, da nossa própria consciência. Tudo bem? Ah, a moça aí, ó. Acorda ela aí. Está entendendo? Entendeu, Heloísa? Entendeu, Heloísa? Quanta dor, né? Eu estou olhando para o relógio, são 15 para as 3. Já? Mais 15 para as 3, já são 9h06. A gente vai ter que parar aqui. Eu vou ler até um pontinho mais aqui e a gente vai parar. A veemência com que o jovem doutor emitira suas abalizadas advertências parecera reanimar o nosso mísero comparsa e que silenciou, mostrando-se sereno o resto do dia. Eis, porém, que ao longe entreviam-se os sugestivos aldeamentos do departamento que penetrávamos. Pensativo murmurei, sem prever que seria compreendido. Em que recanto destes encontrar-se-á o pobre Jerônimo? Aí ele lembrou do Jerônimo de Araújo Silveira, e eles vão falar aqui do Jerônimo. Aonde se encontra o Jerônimo? Um dos amigos, né? Lembra do Jerônimo? O rebelde que veio à terra, que quis vir à terra. Vamos reencontrar o Jerônimo daqui a pouquinho, nos próximos capítulos, na próxima semana. Creio que seria bom, como é um pedacinho pequeno, a gente recomeçar dali, né? Da página anterior, não é? Ali, ó, Carlos e Roberto de Canalejas prontificaram-se a acompanhar. A gente começa daqui. Página 185. Gostaram do estudo? Você não chegou agora, não sabe que estudou. Não pode gostar nem desgostar. Meu Deus, quanta dor o Mário Sobral sentiu e nós sentimos com ele. Apaga a luz. Jesus, tende misericórdia desses irmãos. Eles se exporam, mostrando as dores que os afligiram, com o suicídio, cada um deles. Cada um desses que se encontram nessas páginas dolorosas e vieram para nos advertir contra o suicídio. Que eles, onde quer que estejam, recebam o nosso amor, o nosso carinho, o nosso desejo de vitória, que eles tenham esperança, que eles tenham forças, ânimo e coragem para continuar na jornada em direção a Deus. Jornada essa que cada um de nós está situado. Nós, encarnados e os desencarnados, para que jamais o suicídio faça parte novamente de nossa existência, de nossas existências. Pedimos pelo irmão Mário Sobral, pedimos pelo irmão Camilo, pelo irmão João de Azevedo, pelos demais irmãos que se encontram aqui, assinalados nestas páginas. Que Deus os abençoe. O irmão Belarmino, que Deus os ajude, que Deus os fortaleça a todos. Tenham ânimo e tenham coragem, e que Jesus os envolva, envolvendo a todos os suicidas que aqui se encontram conosco estudando, ou nos ouve à distância, mesmo em nossa casa, em nossa enfermaria,
no Hospital Maria de Nazaré. Que essa história ou as histórias desses irmãos sirvam de estímulo para todos. Recebam o carinho, o amor desta casa, o perfume das rosas que sempre impregnam este ambiente, essas flores singelas, como símbolo da beleza, símbolo da esperança para todos. Eivadas do amor de Deus, do amor do Cristo, chegue até vocês. Jesus, pedimos pela nossa irmã querida que desencarnou através do suicídio. Pedimos por todos, todos os que choram ainda, todos os que sofrem o drama do suicídio. Esperança, paz, alívio para as suas dores. Rogamos pelos seus entes queridos que ficaram na terra com saudade. Por todos que ainda se encontram nas mãos de hordas de bandoleiros do invisível, presos, que sejam tocados seus corações, que se arrependam e que o socorro chegue até cada um deles. E desse ponto de luz, desta casa, Jesus, que emana desta casa, possa essa luz se espargir por todo o planeta Terra, para que se evite o suicídio, para que chegue como consolo às mentes torturadas e que acham, que pensam enganosamente que o suicídio é a única solução. Que eles ouçam a voz dos seus guias, que eles ouçam a voz dos seus anjos guardiães, que eles ouçam a voz amiga, dizendo para não cometer esse ato contra si mesmos. Ajude-os, console-os, console a nossa humanidade tão sofredora, Senhor, evitando assim o suicídio. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a nossa casa, Deus abençoe os trabalhadores do bem que ajudam esses irmãos. Deus abençoe aquela colônia Maria de Nazaré, o irmão Teócrito e todos aqueles trabalhadores. E assim, encerramos os nossos estudos em nome da direção da colônia que nos assiste, em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso irmão altivo, do Baltazar, de Antônio de Aquino, enfim, da coluna de espíritos que sustenta o SEAP, em nome da nossa irmã Ivone, do nosso querido Leon Denis, do Camilo, o Dr. Bezerra e tantos outros espíritos trabalhadores nesta seara de amor, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Maria Santíssima, do amor de Jesus de Nazaré, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Memórias de um Suicídio. Graças a Deus.